Professor Luiz Pires, esse negócio de política e religião dá treta, hein? Dá confusão. O que tem de gente aí que saiu de grupo de WhatsApp, que brigou com pai, com mãe. Eu conheço até pessoas que saíram das igrejas por causa de posicionamento político. E aí, além disso, né, rola aquela discussão sobre onde o crente pode estar. Crente pode isso, pode aquilo, pode trabalhar ali, pode trabalhar lá. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é o limite ético? Qual é o limite ético do envolvimento do cristão com a política? E qual vai ser sua proposta? Minha proposta é ajudar crente. Instituirei que em todas as escolas teremos um culto diário. Abolirei a lei do silêncio. Nossos cultos e vigílias poderão ter som até as 3 horas da manhã. Só? Só? Representarei o povo crente no meio dessa sociedade? E os pobres? Não vai ajudar os Ah, pobres? os da minha família é tudo comigo, não. Todo mundo junto. Social. O que você vai fazer de social? Social vai ter Armani, Sérgio K, de Polini, aquele sapato bonito que brilha. Que isso, rapaz? Que proposta fajuta é essa? Representar crente? Porque você tem que cuidar de gente, tem que representar gente. A igreja não precisa de ajuda, não. Nossa igreja, a gente não paga imposto, a gente tem um monte de benefício, rapaz. Você tem que cuidar dos pobres, dos carentes. Quer ficar aproveitando? Você quer o púlpito pra quê? 20 minutos de púlpito? Eu te dou pra você varrer. Quer púlpito pra quê, rapaz? Não, pastor, são 20 minutinhos lá que eu vou falar com o pessoal, me apresentar. Vou me ajoelhar, o senhor vai orar, fazer aquela oração de poder. Power, como diz o menino lá. Power, toma, foi. Não? Que isso, rapaz? Usar microfone aqui pra atrair gente pra votar? Atrair votos? Você não tem que atrair voto porque você é crente, mas é porque você é competente. Tem que ser competente. Tem que ter preparo, rapaz. Não é assim, não. Você quer que eu ore por você? Você quer? Oração? Você quer? Eu oro por você. Não lá. Eu oro aqui. Se quiser, eu oro aqui. Eu e você. Não precisa ficar mostrando pros outros. Quer que eu ore por você? Eu oro agora. Ora, né? Nunca é demais. Oh, papai. Dá juízo. Ajuda esse menino, dê sabedoria. Pra ele parar de ficar inventando moda. Ajude a regular a alimentação e a tomar um rumo. Amém. Crente vota em crente. 12, 13. Que há necessidade de se definir no indivíduo que se diz político, sendo cristão, se ele exerce autoridade ou atividade religiosa na mesma intensidade. Talvez uma das falhas grandes nesse processo de construção do pensamento ético está no fato de que as igrejas, de forma geral, para a gente não ser leviano, né? Mas na maioria dos casos, formam os cristãos para dentro, né? E nunca para fora. Então o cara aprende o exercício da religiosidade, mas ele não aprende, por exemplo, a ter um pensamento, uma cosmovisão cristã para enfrentar a realidade. Exatamente, é o exercício da fé na vida. Vira vereador, quer fazer culto na Câmara de Vereadores. Exatamente. Ou passa por um concurso público e quer usar a Bíblia no guichê do banco. Lá o cara só vai pagar minha conta aqui. Não, peraí que eu estou fazendo meu devocional. Exatamente. Quando você vê um pastor, né, um presbítero, um líder de uma igreja ou de uma denominação ascendendo a um cargo público, o que deveria ser visto, não ser visto com bons olhos, porque se o indivíduo entendeu, em termos vocacionais, que a sua vocação deve ser para o âmbito político, ele deve fazer muito bem a sua comunidade e a fé cristã, abrindo mão daquilo que ele supõe ter sido um chamado à vocação pastoral, sacerdotal, ministerial. Pois é, agora você vê, né? Na vida
comum, regular, cotidiana, a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou você joga futebol, ou pula de paraquedas, ou é engenheiro, ou faz astronomia. Mas quando a gente pensa na relação religião-política, começa aquela coisa do bivocacionado, trivocacionado, tetravocacionado. Como é que o cara vai exercer o sacerdócio dele, né, no apacentamento, no pastoreio, no cuidado com as pessoas, e ao mesmo tempo se dedicar intensamente, com energia, nas questões da esfera pública? Aí tem um limite ético, né? Saber se posicionar. Exato, até porque ele precisa entender que ele se coloca sob suspeição em algumas medidas e alguns pleitos que ele vai disputar e alguns posicionamentos que ele vai... Isenção de impostos. Exatamente. Por exemplo, né? Então você precisa declarar-se suspeito para determinada coisa. Logo você vai perceber que há uma incompatibilidade entre os dois cargos. E isso não acontece, nós estamos falando da esfera cristã, obviamente, né? Religiosa do ponto de vista cristão, que é aonde nós fazemos parte. Mas isso serve para qualquer outra, no meu entendimento, qualquer outra exercício de liderança ou sacerdócio de qualquer outra religião ou seita, e também em várias outras instâncias. O indivíduo que precisa, para disputar um determinado cargo, abrir mão de outro. Não tem como levar as coisas todas juntas. Nossa igreja, né, a Videira do Vale, ela é localizada numa comunidade chamada Vale Feliz, aqui na região oceânica, em Itaipu, né? Região oceânica de Niterói. E ali nós temos uma associação de moradores, onde a igreja cede espaço e as instalações e tudo que for possível para auxiliar sempre a associação de moradores. Mas na penúltima gestão, né, eu fui incentivado grandemente pelos vice-presidente de então, a que eu me candidatasse, eu concorresse à presidência da Associação de Moradores ali, porque ele dizia que todas as pessoas viam que eu poderia exercer essa função de maneira... eu era bem visto pela comunidade e que eu seria certamente vencedor nessa proposta. Ele me apoiaria. E olha, estava eleito, Leclerc. E eu disse para ele que a mim me competia, dentro da comunidade, ser apenas quem eu era, o pastor daquela igreja local. Que bom. Né? Se eu tivesse uma vocação política, problema nenhum. Mas eu tenho convicção da vocação que tenho. Eu disse para ele, não é razoável. Ele falou, mas você pode continuar fazendo as duas coisas. Olha, e vou te falar, ele não é crente, ele sempre foi avesso a muitos evangélicos, mas ele teve uma boa experiência conosco ali dentro da própria comunidade. E estava me propondo isso. E eu tinha que dizer para ele, não, meu amigo, não vai rolar, não pode ser. Além dessa dificuldade de relação entre o papel do obreiro, do líder na sociedade, a gente vê também a dificuldade de cristãos na esfera política, nas relações sociais, nas relações institucionais, de se posicionar, às vezes, diante de temas que são difíceis, mas são necessários, porque eles não sabem fazer a diferença entre a discussão religiosa e as outras questões que envolvem a sociedade. Então, o cara quer sempre levar para a Assembleia, para o Congresso, para a reunião de condomínio, para a faculdade, para a sala de aula, o pensamento religioso dele, né? E se esquece de fazer argumentações inteligentes. Então, ele só sabe dizer que é assim, e dane-se quem não pensa igual. Então, ele não consegue aquela coisa boa da ética, que a gente, quando fala de ética, fala de quê? De acordo entre partes, né? De você chegar a um acordo, de você chegar à harmonia,
de você chegar ao equilíbrio pelo bem comum. Aí ele não consegue. O bem comum só vale se for do jeito que ele pensa. Se não for, é tudo de Satanás. Pouca gente é incentivada e pouca gente é ensinada a exercer a sua fé em todos os âmbitos de sua vida. Então, cria-se uma dicotomia, exatamente, né, entre o sagrado e o profano. O sagrado está sempre dentro das paredes da igreja, isso, sempre dentro daquelas 4 paredes. Sagrado é o horário do culto, enquanto que se a gente pegar pela teologia paulina, por exemplo, a vida é culto. Essa turma assume cargo público, quer fazer dia da Bíblia, dia do evangélico, dia de Jesus, quer fazer culto disso, culto daquilo, desfile disso, daquilo outro. E as pautas importantes que dizem respeito à justiça social, a desenvolvimento econômico, quando tem aquela chuva a qualidade bacana, de vida, que alaga a cidade inteira, não aparece ninguém. Não aparece nem ninguém. da esquerda, nem da direita. O evangelho é Cristo, não é uma causa. Aí vem o outro lado ético. Exatamente. É confundir a prática... É trazer de lá para cá, né? Confundir a prática política com a fé cristã, tirando da fé cristã o aspecto transcendente, subjetivo do encontro com o Criador e reduzindo o cristianismo a questões de cidadania, que não tem nada a ver com a religião. Qualquer homem de bem pode exercer cidadania. E nós sempre temos um olhar muito crítico para dentro do nosso segmento, né? Então a gente está sempre fazendo a crítica daquele que leva a sua fé para o âmbito público, no sentido de tentar estabelecer no âmbito público a obrigatoriedade da fé. Isso. Agora, esse outro olhar é ótimo, sobretudo nos dias de hoje, onde a pauta de fora ideológica é trazida para dentro do âmbito da fé e da religião. E se crê que a fé, a religião, se resume àquela pauta ideológica. A salvação não é mais, como você bem disse, não é uma questão. A soteriologia, ela não é mais transcendental, ela não é mais com vistas à eternidade. Ela é agora imediata, ela é aqui e agora, e ela é estabelecida apenas com aquilo que se julga ser justiça social. Um lado vai dizer que é impossível ser cristão do lado de lá, e o outro lado vai dizer que é impossível ser cristão do lado de lá. Então, exato, essa coisa do certo e errado, né? Quem está certo, quem está errado, só quem sabe quem é trigo e é joio é Jesus. Nós não temos como saber. Falta às comunidades o trabalho de formação da cosmovisão cristã para geração de cidadãos cristãos que exerçam sua cidadania, né? Que não joga o lixo no chão, que cuida do jardim, que cuida da sua família. Tem até um versículo bíblico, né, Luiz? Que é versículo mesmo de Provérbios, que diz que o justo zela pela vida dos seus animais. Você vê que até a Bíblia tem aspectos sociológicos de cidadania que são importantes. Quer dizer, o cara cuidar do animal, cuidar da casa. Inclusive, tem um livro muito legal das edições Vida Nova, que eu recomendo aqui, que é a Ética dos 10 Mandamentos. Poxa, os 10 Mandamentos... Hans Ulrich Heifler, eu tenho esse livro dele. Tem uma perspectiva ética incrível, né? Cuidado com o seu próximo, não cobice aquilo que é do seu próximo, exato, não mate o próximo. Então, é exatamente o cuidado com o outro. Se o cristão conseguir pensar no outro enquanto presidente, deputado, senador, vereador, síndico, porteiro, ele já tem uma contribuição ética incrível para a sociedade. Eu estou pensando, né, nesse leve trás, né, que a gente está conversando, e esse leve trás do indivíduo que sai daqui e quer fazer o horário devocional para todo mundo na repartição pública ou crendo ou não crendo. Crendo ou não crendo, né? Todo joelho se dobrará. E por outro lado, daquele líder militante que agora
em toda a pregação ele consegue enxergar uma disputa entre os governos de direita, esquerda, progressismo, neoliberalismo. Então, eles conseguem enxergar isso em todo o texto bíblico. Impressionante. Rapaz, eu vou te falar, assim como se você cria um ambiente insuportável no ambiente público, levando a sua religião para lá o tempo inteiro, você cria um ambiente insuportável na igreja que agora não consegue respirar um outro ar que não seja a pauta política da semana em toda a pregação. Da mesma forma que o empresário muitas vezes entende que o papel dele como cristão é fazer culto de ações de graça no final do ano. E ele podia, por exemplo, registrar melhor os seus empregados, né? Dar a eles uma condição melhor de trabalho, cuidar das famílias. Ele não precisa salvar a cidade inteira. Podia cuidar só da turma que trabalha com ele. Ele podia cuidar bem, ele podia remunerar justamente. Justamente. Não pegar o piso salarial, né? Mas esmagar a pessoa, né? Exato. Até ela morrer de tanto trabalhar. De tempos em tempos há lampejos, né, de uma civilidade maior e melhor em algumas comunidades e em algumas civilizações, em algumas sociedades, né, de tempos em tempos. É incrível, cara. É incrível como as comunidades não trabalham para o desenvolvimento da ética. E esse assunto ele é tão legal, que dá vontade de você ficar falando dele. Eu só posso fazer o seguinte, só posso convidar a turma para assistir o próximo vídeo, onde a gente vai abrir a ferida e meter limão com sal. Meu Deus do céu. É porque é um assunto que a gente precisa falar, né? A gente até conversou sobre isso em outro momento. Não adianta a gente ficar gravando vídeo para responder a questões do século XVII, né? Até a próxima, professor. Valeu, Leclerc. Um abraço, até a próxima.